Oséias não deve ser um livro difícil, né? Dos profetas menores, nem é tão menor, é grandinho, né? Eu pensei que tivesse aqui, gostei. Oi? Eu pensei que Oséias é um texto de um simbolismo representativo, não que os eventos sejam simbólicos, não que os eventos não sejam literais, mas é um livro muito intenso, em construção narrativa, em linguagem, em expressiva organização. Vou explicar um pouco. Talvez você se lembre do texto onde este profeta é convocado, vocacionado a levar palavra, confronto aos filhos de Israel, e inclusive não apenas as acusações do próprio Deus, mas para que ele sentisse na pele e demonstrasse com a sua própria vida a insatisfação de Deus com a sua união com Israel, com a menina de seus olhos, que é a nação de Israel, com a sua noiva, que é a nação de Israel. Por isso, para demonstrar como era a relação entre Deus e sua noiva, Deus convidou Oséias que contraísse matrimônio com uma prostituta, Gomer. E essa prostituta viveria esta condição natural e ensandecida de adultério, não por nenhuma necessidade, mas por prazer. Em outras palavras, ela se prostituía porque amava a prostituição. Primeiro começa a sua realidade dela como escrava dessa condição. Ela é feita liberta dessa escravidão. Oséias compra ela, dá liberdade a ela, casa-se com ela, e ela sempre abandona sua casa e seu casamento e volta para a vida da prostituição, para a escravidão da prostituição, não como escrava literal, mas como escrava dessa condição. E Oséias a amava profundamente, apesar de ser uma demanda do Senhor. Oséias a amou muito, e ele ia buscá-la e trazia de volta. Ela fugia, se prostituía novamente, ele ia buscá-la, trazia de volta. Oséias chegou inclusive em uma época trancá-la dentro de casa para que ela não saísse, e Deus disse: abre a casa, rapaz, ela vai sair. Ele abriu. Quando nós olhamos para alguns profetas do Antigo Testamento, nós vemos que o ministério profético não é apenas o anúncio dos oráculos de Deus, mas há toda uma expressão física, latente e da vida do profeta que toma parte na sua mensagem. Talvez você se lembre de Isaías andando nu por 3 anos, de Ezequiel permanecendo deitado de lado por uma semana, depois pelo outro lado por uma semana. A vida vira uma figura ilustrativa para a mensagem que entrega. E veja que isso não é muito distante, isso não é algo exclusivo do dom profético das Escrituras. Vemos que isso é algo demandado dos cristãos. Por quê? Ele não deve ser candeia colocado no alto, que ilumina, não deve ser luz para o mundo, sal para a terra, ele não deve ser um elemento transformador por si mesmo. Ora, a vida do crente não deve promover na sua particularidade, na sua singularidade, o efeito da transformação do Evangelho. Ora, não estamos tão distantes, portanto, dessa realidade. Sim, aquilo que acontece com a nossa vida, por mais intenso que possa parecer, são pontes que devem ser usadas para a construção do Evangelho, para a reflexão da face do Cristo na nossa vida. Mesmo as condições mais intensas, como foram com Oséias, mesmo os problemas mais severos que alcançam a nossa vida. Não é só, aqui nós estamos indo um degrau a mais, não é só uma oportunidade para se desenvolver e crescer, mas uma oportunidade para manifestar a glória de Deus, a verdade do Evangelho, na dor, na dificuldade. É por isso que há alguns símbolos nas Escrituras que naturalmente já nos apontam para esta condição. Um destes símbolos
é o deserto. Mencionamos ele hoje, na leitura de nossos textos. Muitos dos sinais acontecidos nas Escrituras ocorrem aonde? No meio do deserto. Se a gente for falar de uma época, a maior época das Escrituras, maior quantidade de anos onde Deus se mostrou presente com grandes sinais e prodígios, foram ali nos 40 anos do êxodo e nos 30 anos da conquista da terra prometida, aí, cerca de 70 anos, onde esteve veementemente presente o Senhor com grandes sinais. Bom, o deserto é um território difícil, é um território complexo. Mas antes de falar um pouco sobre o deserto, eu mesmo lerei, o irmão me acompanha, Oséias 13, lerei aqui a partir do verso 4, Oséias 13, 4, veja o que diz: todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não me conhecerás outro Deus, além de mim, porque não há Salvador, senão eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as suas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei, e da minha ira tu tirei no meu furor. Até. Nós também sabemos que no período do êxodo, da formação da nação de Israel, do período dos juízes, apesar de levantar representantes do meio do povo, havia um rei sobre Israel. Quem era este rei? Deus. Deus era o rei. Por isso a arca da aliança, o Deus do meio do povo, ia à frente nas batalhas, ia à frente no caminho. Deus era o rei manifesto em Israel. Talvez algumas pegadinhas nas perguntas das crianças, como às vezes acontecem: quem foi o primeiro rei da nação de Israel? O pessoal quer ir lá em Saul. O primeiro rei é Deus. Ah, quem é o primeiro rei? Homem. Então, da história de Israel, quem é? Abimeleque. Lá no texto de Juízes, se fez rei sobre Israel em Siquém, um dos filhos de Gideão. Durou só 3 anos. Qual foi o primeiro rei ungido de Israel? Separado, e que deu início à monarquia israelita? Saul. Isso. Deus era aqui o rei em Israel. Mas o povo olhou para o Senhor. O povo olhou para o Senhor, olhou para si mesmo, olhou para os povos circunvizinhos e pensaram: olha, acho que a gente podia ser igual aquele pessoal ali. Acho que a gente podia ter um rei, príncipes, nobres, um rei que lute as nossas batalhas. O Senhor fez essa promessa no Êxodo, que lutaria as batalhas do povo, que o povo possuiria a terra que não construiu, que não edificou, colheria aquilo que não plantou. Deus iria à frente, venceria as batalhas, e cumpriu isso. Vimos isso especialmente no texto de Josué. Mas o povo olha para Deus e diz: queremos um rei que lute nossas batalhas. Que ingratidão, que empáfia. Mas não era novidade aos olhos do Senhor, pois em Deuteronômio 17 ele já disse que isso iria acontecer, e disse que ele daria um rei ao povo, segundo os olhos do povo.
E no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, quando o povo pede por este rei, sendo Samuel o último juiz, este rei é dado, Saul é levantado, e segundo os olhos do povo, já falamos sobre isso mais brevemente, Saul, homem alto, com seus aí 1,90 m de altura, numa geração onde todos os homens mediam cerca de 1,65 a 1,70, então ele se destacava bem proeminente no meio da multidão. Ele era robusto, então ele não é nenhum magrelo, é alto, forte, de boa fala, de boa aparência, de estirpe nobre. É que você olhava, aquele ali é fino, aquele ali está pronto. Um rei segundo os olhos do povo, segundo o povo achava ser suficiente e necessário. Um rei mau, egoísta, egocêntrico, idólatra, desobediente. Um rei que não olhou para o povo, mas olhou para si, que lutou as suas batalhas e não as batalhas do povo. Um rei que tomou tributos para si, honras para si. Um rei que foi rejeitado pelo Senhor. E um outro rei foi levantado por Deus, um rei segundo o seu coração, um homem tido por muitos como insuficiente, sendo este também um valente homem de guerra. Vimos que ele foi ungido ainda sem ser contado entre os homens, com menos de 20 anos, ele já foi ungido. Estamos falando de Davi. Mas o nosso texto está em Oséias, o que nós estamos falando de reis. Quando Deus, falando da condenação dos filhos de Israel, cita em Oséias que deu-lhes um rei e na sua ira o tirou, no seu furor o tirou, é disso que ele está falando. Deus promoveu no meio deste povo que ele andasse com suficiência, inclusive, como os outros povos. Deus zelou por este povo, mesmo quando na sua curta visão, buscavam para si mesmos gratificação. Em outras palavras, meus irmãos, o que nós queremos dizer é que nós, como eles, temos uma perspectiva daquilo que é melhor para a nossa vida. Temos bem definido aquilo que gostaríamos de ter, de possuir, de ser, de viver neste nosso tempo na terra. E não há nenhuma dificuldade ou problemas em fazermos esses planos, em termos estes desejos, fazermos disso um propósito. O problema está na escala de nossas prioridades. E há um momento singular que deve regular, peneirar a nossa prioridade. E este momento é a dificuldade. O Senhor tirou toda uma geração de filhos de Israel do Egito, como o texto também nos lembra. Esses filhos de Israel do Egito passaram 430 anos no Egito, dos quais 215 anos foram de paz, onde eles enriqueceram e viveram em paz. Nos outros 215 anos, eles foram feitos uma casta servil, uma raça escrava. E essa raça escrava se afeiçoou a costumes egípcios. Fora-lhes proibido cultuar o seu Deus. Por exemplo, como Deus deve ser cultuado? Ele mesmo já havia ensinado aos filhos dos homens, já há muito, apesar da ausência da lei escrita, já há muito se faz sacrifícios ao Senhor, não é isso? Temos estudado o texto de Jó, ele sacrificava, vimos Abraão fazê-lo, Isaac fazê-lo, Jacó fazê-lo. Então logo esse conhecimento seguiria a partir de José e seus irmãos, ainda no Egito,
Mas no Egito eles foram proibidos de adorar a Deus dessa maneira. Por quê? Os animais de sacrifício eram animais sagrados à cultura do Egito. O carneiro, o bode, o boi, o bezerro, o cevado, animais que fazem parte da religiosidade das cidades egípcias. Não, seu sangue não poderia ser derramado em solo egípcio. E o povo, que já estava lá no Egito há 215 anos, mais ou menos, né? Seguiu isso muito bem e não viveu a vida de culto. E se afeiçoou ao Egito e se mesclou ao Egito. E quando foram levados ao deserto, começaram a ter saudades do tempo do Egito, da vida do Egito. Já comentamos isso aqui uma vez, eu vou fazer uma pausa para comentar de novo. Escravidão nas escrituras, nenhuma delas, seja no Egito, na Babilônia, sejam escravos romanos, sejam escravos em Israel, nenhuma escravidão prescrita nas escrituras é como a escravidão negra no Brasil, segundo você conhece. Os açoites do engenho, aquelas torturas, são instâncias absolutamente diferentes. Não é à toa que a Bíblia não proíbe a escravidão, porque ela não está falando da escravidão histórica que nós conhecemos, porque se fosse, seria proibido. Não é essa a intenção. Então, e também, quando nós olhamos para a escravidão no Egito ou na Babilônia, são circunstâncias adversas, contrárias. Por exemplo, um cidadão egípcio, ou melhor, um escravo hebreu no Egito, tinha suas próprias cidades, poderia trabalhar para si, desde que cumprisse a sua meta de trabalho para a coroa, para a casa de Faraó, para os celeiros de Faraó. Ou seja, vamos dar aqui, e com o tempo isso vai mudar, né, a quantidade, mas vamos colocar aqui, 40% da sua colheita vai para os celeiros de Faraó, 60% é seu. Se você plantou muito, 60% vai ser muito. Se você plantou pouco, 60% vai ser pouco. Os filhos de Israel podiam enriquecer no Egito, prosperar no Egito. Parte de seu trabalho era para a coroa. Eu dei aqui essa ideia de porcentagem, ela não é exatamente assim, mas às vezes ela é menor, às vezes ela é maior, mas só para que você entenda, né? Matematicamente, estatisticamente, como seria. Há necessidade de oferecer um tributo à coroa, mas o restante é seu, você pode enriquecer. Mas eles existiam para trabalhar, ou seja, um egípcio normal pagava tributo, mas não precisava ceder a sua colheita. Um hebreu escravo pagava tributo, cedia de sua colheita, e havia um limite de ascensão, vou dizer aqui para você entender, ascensão social. Há alguns cargos no Alto Egito, no Baixo Egito, que um estrangeiro não pode assumir, só um natural das terras do Egito, só um egípcio de fato. Esses eram os limites. Havia apenas um único limite no meio do povo de Israel, maior que estes. Eles não podiam prestar culto a Deus, como Deus requereu ser prestado. Talvez você se lembre lá da época onde Deus cumpriu as pragas do Egito e foi pedido por Moisés para que eles pudessem adorar a Deus, sacrificar ao Senhor, e o faraó deixou, desde que eles viajassem 3 dias para dentro do deserto, já fora dos limites, vou chamar aqui de urbanos, para você entender, do Egito, e lá, longe dos limites, das fronteiras dos deuses, eles sacrificassem, aí não seria uma ofensa aos deuses, mas ainda continuava proibido aqui dentro. Eles passaram boa parte desses anos de escravidão impedidos de cultuar a Deus, mas plenamente possível enriquecer, prosperar, mesmo como escravos. Na Babilônia era o contrário. Eles não tinham cidades, eles não podiam prosperar, tudo o que produziam era para a coroa ou para a casa de sua escravidão, e recebiam da coroa ou da casa da sua escravidão o seu sustento. Mas uma coisa eles eram plenamente livres para fazer: cultuar a Deus.
desde que no seu lugar, desde que reservados aos seus lares, desde que reservado a um local particular e não público. Inclusive aí nasce a sinagoga, o local de culto que não é o templo, para que ficassem ali reservados, eles poderiam cultuar ao Senhor. O povo foi para o deserto, o povo foi enfrentar uma dificuldade, um problema. O povo foi chamado a seguir ao Senhor, porque Deus os ouviu e Deus os vai libertar. Olha que notícia boa, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem uma bênção para você, Deus vai libertar você da sua condição de escravidão, da sua condição de problema. Ouvimos muito isso, né? E que notícia maravilhosa! E se assim apraz ao Senhor, Ele o faz, Ele o fará, Ele é Deus. Como posso lhe propor limites? Nem eu, nem tu. Que notícia maravilhosa, sabemos que seremos libertos. Que notícia maravilhosa foi ao povo de Israel conhecer que seu Deus, o único Deus, se fazia presente de maneira poderosa em nação inimiga, humilhando a religiosidade inimiga, a falsa religiosidade inimiga, e lhes daria liberdade. Que bela notícia! Saíram felizes do Egito e ricos, levaram muitas riquezas, muitas ofertas. Mas eles não gostaram do para que foram chamados livres, porque uma vez no deserto, a cada dificuldade que acontecia, o que eles faziam? Murmuravam, olhavam para a escravidão no Egito, para a vida de pecado no Egito, para a sua alegria na vida de pecado no Egito, e diziam: melhor até ficado lá. Lá a comida era boa, tinha pepino, tinha cebola, tinha carne, e tinha mesmo. Pepino e cebola são iguarias no mundo antigo, não é qualquer terra que dá. No Egito mesmo só tem 2 cidades que dão. Cebola, na verdade, só tem uma, que é a Gósen mesmo. Ou seja, mesmo no Egito eles tinham coisa que só eles tinham. E vamos voltar para aquela circunstância, para aquela condição, insatisfeitos, porque eles foram ao Senhor buscando libertação, eles foram ao Senhor buscando prosperidade, eles foram ao Senhor buscando essa liberdade prometida, não foram ao Senhor submissos e sujeitos a desfrutarem dessa liberdade para a glória de Deus, a finalmente poderem viver a condição de sujeição do culto, que eram até hoje impedidos. Não, buscaram o Evangelho por si mesmos, para si mesmos, e isso não é Evangelho, trazendo para os nossos termos, isso não é culto, isso não é santidade. Conduzir a nossa vida, meu irmão, com os propósitos errados, e conduzir a vida com propósito nenhum, é literalmente a mesma coisa. Vamos pegar a figura do deserto. Me diga aí, por que o deserto incute tanto medo no coração das pessoas? Por que o deserto é um lugar tão demonstrativo nas Escrituras? Porque ele aparece tanto? Falta de água. O que mais tem no deserto que deixa ele tão complicado? Muito vento, muita areia, muita poeira. Mais o que? Falta vida, não tem nem vegetação, né? A pessoa fica vulnerável. Não tem ruas para mim seguir, não tem rumo, assim, vou para lá, vou para cá. Aqui são duas coisas, eu vou pegar carona nas duas coisas. Não tem a rua, não tem um caminho, mas aqui não tem rumo. Olha a diferença. O grande problema do deserto não é que você não tem um caminho, é que você tem todos os caminhos. Você pode ir literalmente para qualquer lado, ninguém vai lhe segurar. Mas para onde esse lado vai te levar? Não há rumo, não há um caminho definido. Tudo é caminho.
Qualquer um pode te levar à plena perdição, pode te levar à morte. Eu não sei se você, meu irmão, já teve alguma dificuldade ou já praticou, como alguns irmãos gostam, né, alguma trilha, mato afora, subindo morro. Tem uma galera aí que gosta de subir uns morros. Há algumas trilhas que são um pouco intensas. Se vocês fizeram a última trilha que a igreja fez como um todo, última e única, né, trilha que a igreja fez há alguns anos atrás, eu esqueci o nome do lugar que a gente foi, né, no caminho de Aracruz aqui, fomos subir aquela montanha. Logo já sabe, o pastor ficou lá na base da montanha, esperando a galera chegar, mas uma galera foi e subiu, né? Alguns não conseguiram subir, ficaram para trás. Alguns chegou na ponta e não subiu os últimos 2 metros, voltaram. E eu quero destacar uma pessoa dentro desses alguns. Senhora, minha esposa, a Amanda, que chorou o caminho todo. Chorou o caminho inteirinho. Que difícil foi, né? Por que eu vim? Nunca mais vim. Por que eu acordei? Não queria vir. Não quero descer. Não queria subir, não quero descer. E chora. E eu nem vou estar lá para ajudar minha esposinha, porque eu estou lá embaixo. Eu ajudei dizendo, vai não. Mas não deu. Foi difícil. Depois eu falava, e a boca secava, e não conseguia pegar água, e o braço tremia, e as pernas doíam. Eu acho que ela também foi desse tipo que parou nos 2 metros. Não chegou na tal igrejinha que tinha lá em cima. Mas realmente é muito difícil, não só por nosso preparo físico, não. Todo esse movimento, toda essa contração muscular, é necessário boa hidratação, alimentação. Não é só comer bem, não, é comer certo. Dependendo do que você comer, você vai acelerar muito seu metabolismo, vai diminuir muito seu metabolismo, vai ficar difícil fazer o caminho. Qualquer coisa, quiser saber mais, procura a Eliana ali, ela te educa, Eliana, o que você deve comer. Mas a ideia é, os lábios ressecam, é necessário beber bastante água. Só que, por exemplo, dependendo do tipo da trilha, vosso pastor é arqueólogo, né? Então eu já fiz um bocadinho de trilha. Dependendo do modelo da trilha, você não pode beber a água. Você molha a boca e cospe a água fora, você não pode engolir. É só para hidratação, aquele leve e pouquinho, né? Muito também não dá, para que você possa seguir a passo largo, né? Seguir em ritmo ativo, sem perder tempo, viajar muitas léguas em pouco tempo. Tem que cuidar, porque senão os lábios ressecam, os olhos turvam. É necessário o devido cuidado, né? O devido preparo para um caminho difícil. O deserto demanda a mesma coisa. A vida no deserto. A gente colocou aqui bastante coisa que no deserto não tem. Não tem muita vegetação, é muito seco, não tem muita água. Portanto, a água sim, é claro, mas ela é muito escassa. Mas há os pontos, há poços comuns. Então é necessário saber alcançá-los, saber onde eles estão. É necessário saber como se proteger e se hidratar. Por exemplo, uma viagem no deserto demanda que todo o corpo esteja coberto. Mas pastor, é quente a beça. Mas os ventos que levam as areias cortam, não tem nem vidro. Então você tem que estar todo cobertinho, senão você fica todo furadinho. É necessário saber por onde andar. O movimento das areias é muito instante. É necessário saber se localizar, não pelo relevo, porque ele muda cotidianamente, geralmente pelas estrelas, pela posição do sol. Há várias maneiras de como se localizar, mas ou seja, o que eu quero dizer é, junto com o período do deserto, onde o Senhor levou aquele povo para o meio deste local de perdição, Deus também providenciou instrumentos para que eles pudessem passar por essa provação. Deus levou a água, Deus levou o alimento, Deus levou a direção. Eles não estavam perdidos, não foram abandonados em terra estranha. Deus era a sua direção. Mas Deus ali não satisfez as expectativas de ninguém.
E aqui começa a grande dificuldade da vida no deserto. Não é nosso interesse ainda, hoje, falarmos muito sobre o que é a ansiedade. Mas eu quero usar um pouco, algumas informações sobre isso, para essa ilustração. Quando a gente se propõe a fazer uma tarefa, tem uma meta mesmo que simples e pequena. Por exemplo, você quer cozinhar um arroz, bacaninha, soltinho, mas sem aquele grão duro, não, aquele grão molinho, bem hidratado, que às vezes acertar aquele ponto é difícil. Para mim então é difícil demais, né? Tem gente que acerta sem nem olhar, né? Joga ali, ficou bom. Eu não sou essa gente. E aquele sentimento de satisfação, quando depois de prontinho você pega, era esse aqui, ó. Esse era o que eu queria. Tem aquele sentimento, tem aquelas coisinhas que a gente faz. A gente fez aquela unha e olhou e falou, nossa, eu que fiz, hein? Olha esse negócio aqui, ó. Que beleza, hein? Tem talento, quem diria? Olha só como que eu sou boa. Ou seja, é natural que quando nós cumprimos pequenas tarefas, que o nosso coração se satisfaça, o cérebro libera dopamina mesmo. Se cumpriu e recebeu aquela sensação de satisfação. Essa sensação de satisfação, ela não é apenas um agrado pelo aquilo que foi feito, mas ela é uma alavanca para que mais se realize. Por isso o sentimento de satisfação geralmente é acompanhado de um sentimento de empenho. Vai fazendo, vai dando certo, você quer fazer mais. É o efeito da dopamina no seu corpo. Só que quando isso é ao contrário, quando você vai fazer aquele arroz, na verdade ele sai preto, você não quer nem mais almoçar. Quem dirá fazer um arroz novo? Você já não quer nem mexer. Ou seja, você perdeu aquele sentimento e não tem nenhum empenho. E é criado a resposta é um sentimento antagônico, é um sentimento de alerta e de desagrado, de desestímulo, tipo, não continue por aqui, não vá por aqui. Se isso promove insatisfação, para que mais disso? Aí vem o desestímulo, aí vem o desânimo, e nasce aí em ocasião a ansiedade. Nossa geração, como filhos dos homens também, é uma geração ansiosa por si só. Mas por quê? Majoritariamente falando, porque estamos condicionados à nossa satisfação e estamos equivocadamente alocando a nossa satisfação onde ela não deveria estar. Nos sentimos constantemente desestimulados, nos sentimos constantemente desanimados, insatisfeitos. E por quê? Olha, meu irmão, a resposta é muito simples. Porque as nossas prioridades não estão ainda totalmente revestidas, totalmente transformadas. De fato, meu irmão, nossas prioridades não estarão absolutamente renovadas até a nossa união com Cristo, até a nossa glorificação. Mas até lá, podemos e devemos investir na nossa santidade para que mais satisfeitos estarmos a cada dia no Senhor. Se não vivermos o nosso propósito em Cristo e nos satisfizermos em Cristo, com a dopamina de Cristo, para sermos estimulados a viver mais e melhor esta condição de suficiência, nunca a viveremos. O oposto é imediatamente igual. Se estamos no Evangelho para nos satisfazermos, não estaremos satisfeitos, não estaremos felizes, não estaremos contentes. Trocar de igreja não muda isso, trocar de ambiente não muda isso, trocar de coração muda isso. Transformar mente e coração pela entrega e pela sujeição ao Senhor muda isso. Senão sempre estaremos desestimulados, sempre enfrentaremos problemas e nunca responderemos bem. Estarmos satisfeitos do Senhor, irmãos, estarmos no deserto, termos à nossa mão toda sorte
de possibilidades, sem nos apegarmos a nenhuma, tendo todos os propósitos, ou ao mesmo tempo tendo nenhum, não vamos amadurecer. Mas uma vez que investindo em santidade caminhamos com o Senhor, há uma geração que saiu do deserto, há uma geração que passou pela mesma tribulação e alcançou a terra prometida. Apenas 2, Josué e Caleb, daqueles todos, o fizeram, mas uma nova geração foi levantada, e essa geração que foi levantada nasceu no sofrimento, enquanto a anterior nasceu no Egito e passou pela tribulação. Essa geração nasceu na tribulação e, moldada por ela, entrou na terra prometida. Estarmos satisfeitos em Cristo não é não passarmos por problemas, não é não adentrar no deserto, é adentrar no deserto preparado. O deserto continuará sendo deserto, a dificuldade continuará sendo dificuldade, a tribulação continuará sendo tribulação, mas nós não seremos os mesmos. O texto bíblico em Oséias, o Senhor falou a este povo, eu destaco o verso 5 especialmente: eu te conheci, eu te preparei, eu te moldei no deserto, em terra muito seca. Deus poderia dizer, poderíamos traduzir, né? Eu te hidratei em terra sem água. Eu construí vocês, eu fiz vocês no meio dessa dificuldade. Mas a resposta de vocês qual foi? Porque quando tinham pasto, quando estavam na bonança, olharam novamente para si mesmos, em lugar de olhar para o Senhor. Irmãos, nós temos falado muito sobre reverência, sobre honra, sobre como guardarmos o nosso coração em definitivo para o caminho do Evangelho, sobre como isso é uma necessidade para a nossa maturidade e que nos será impossível viver o Evangelho verdadeiro sem essa dedicação, sem esse sacrifício. Não vamos experimentar das grandes coisas do Senhor se não nos oferecermos como sacrifício, que é o culto racional, sacrifício vivo. Enquanto tentarmos escapar do deserto, estaremos presos nele. Precisamos nos preparar para a vida no deserto, sabendo de que as circunstâncias mais agravantes possíveis ainda encontram um bom termo nas mãos do Senhor. O texto de Oséias é finalizado aqui, finalizado com esses termos, como continua aqui no verso 13, do 13: dores de parturiente lhe virão, ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai a luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceje entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a culpa, porque se rebelou contra seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. A consequência do nosso pecado, bem como o juízo do Senhor à iniquidade, não deixará de vir. Os desertos da vida, as provações da vida, como bem sabemos, não deixarão de vir. Mas podemos estar prontos para isso. Podemos estar firmes para isso. E como fazemos isso? Investindo no Senhor, investindo no reino e na justiça do Senhor, porquanto todas as outras coisas
o nosso sustento, a nossa sobrevivência neste meio tenebroso, cabem a Ele. Nem mesmo os nossos olhos devem estar no futuro, no horizonte do deserto, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mas não fazemos assim. Nos distraímos com aquilo que não somos e gostaríamos de ter sido, com aquilo que gostaríamos de ser e de possuir, em lugar de vivermos aquilo que temos recebido do Senhor, desfrutar daquilo que temos recebido do Senhor, prestar culto não pelo que queremos receber, mas pela honra de podermos prestá-lo ao Senhor, pelos méritos do Senhor. Isso é culto. Somos convidados, chamados, preparados pelo Espírito do Senhor, regenerados a essa condição, para servi-lo. O serviço ao Senhor é a nossa herança, é a nossa recompensa, é a nossa suficiência, não o caminho para obtê-la. O trabalho da causa de Cristo é a honra da nossa vida, e não há troca por aquilo que queremos receber. Se apraz ao Senhor, Ele nos dará toda sorte de bênção, o que Ele quiser, Ele é o Senhor. Mas não é por isso que o servimos, não é por isso que adoramos, e tantas vezes temos dito e aprendido isso, temas diferentes, circundando sempre na mesma alavanca propositiva, a nossa necessidade de investir no reino do Senhor, com prioridade definida, todos os dias da nossa vida, mas ainda mais especialmente no dia do Senhor. Tudo é para Ele, precisa ser para Ele. Por isso que o culto é sacrifício, não é seu. Você sacrifica, você entrega, o seu tempo não é seu, a sua vida não é sua. Se esta não é a condição do seu culto, não há culto a ser prestado. E estaremos sempre sujeitos à insuficiência, ao desânimo, ao desestímulo, à ansiedade. Mas sempre há tempo de investir com primazia naquilo que o Senhor lhe deu. Todos têm um papel no reino do Senhor, todos têm um papel definido na obra do Senhor, obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela, como diz o apóstolo Paulo, obras que são dele, não suas, não nossas, mas dele. Todos nós, e recebemos vocação para isso. Eu termino essa sequência, irmãos, lembrando de uma parábola que já vimos algumas vezes, a parábola dos talentos. O Senhor vocacionou e entregou aos seus servos alguns talentos. A um entregou 5, a outro entregou 2, e a um último entregou 1. Nós sabemos que aquele que recebeu 5 trabalhou, investiu, granjeou seus talentos, usou seus talentos, e o que aconteceu? Dobrou a renda, né? Quando o Senhor voltou, ele estava com 10. Foi servo bom, foi servo fiel. Aquele que recebeu 2 fez a mesma coisa, trabalhou, granjeou, investiu, e agora estava com 4. Foi servo bom e fiel. O que entregou 10 foi melhor do que entregou 4? Não. Exatamente os mesmos termos foram empregados pelo Senhor. Fizeram o melhor com o que tinham. O que recebeu mais fez mais, porque recebeu mais. O que recebeu menos fez menos, porque recebeu menos. Ambos deram o seu todo, e foram suficientes, encontrados em suficiência, por isso, servos bons. E aquele que recebeu 1 fez o quê? Escondeu. Ele perdeu? Não por ele mesmo, né? Ele enterrou, escondeu, não investiu, não granjeou, não usou, não multiplicou, enterrou.
Mas aí o chefe chegou aqui, chefe, você não perdeu, eu segurei, guardei e está aqui do jeitinho que você deixou comigo. Ele foi chamado de quê? Servo mau. E ele não perdeu antes, mas ele perde agora, né? Porque o Senhor pega esse toma dele e entrega para quem? Para o cara que tinha 10, que agora tem 11, e vai trabalhar ainda mais. Quem sabe ele não chega a 22, né, na próxima remessa, já que o dobro está sempre rolando por aí. Essa é uma parábola que se aplica à cidadania no reino dos céus, a sua cidadania no reino dos céus, os seus dons, os seus talentos, os tesouros que o Senhor lhes confiou, a fim de que você produza, granjeie, invista, cresça, renda, multiplique no reino de Deus, e não o esconda, e não o enterre. Recebeu você talento do Senhor, dom da parte do Senhor, vocação na causa de Cristo, e sim, meu irmão, não adianta esconder não, você recebeu. Uns de fato detêm mais que os outros, alguns dons são mais demonstrativos que os outros, tem gente que é muito expansivo, que tem aquele dom de abraçar todo mundo, receber todo mundo. Você fala, meu Deus, você fica encantado de estar ali naquele meio. Dom da hospitalidade, tem gente que tem um dom da palavra, sabe apresentar o evangelho com a devida dedicação. Esses dons são mais perceptíveis. Não estamos falando apenas desses, estamos falando de todos. Cada um tem sim, no mínimo, o seu meu querido. Isso é reino de Deus. Alguns receberão mais, mas todos devem granjear e trabalhar para servirem no mais. Aquele que teve vai ter 2, se tivesse seguido a sequência com todo mundo, e agora com 2 trabalha mais, chega a 4, meu irmão, como o outro que tinha 2 o fez. Esse é para a gente começar, é a ignição da vida de fé. Mas é como, irmão, se tendo sido convertidos, tendo recebido um dom, a gente, já que eu usei o termo ignição, a gente virasse a chave do carro, mas nunca saísse do lugar, e o carro está ali ligado. O que pode acontecer? Acabar a gasolina, acabar a bateria, até pode, alguma coisa acontecendo, está girando a alternadora. Mas de uma coisa é certa, você não vai chegar a lugar nenhum. O carro está lá, você está lá, até que está cheio por enquanto, o carro está ligado, e a sua desculpa é: eu não sei dirigir. A notícia é: quem dirige é o Espírito Santo. Então a sua desculpa, além de ser idólatra, ela é incrédula. Quanto tempo a gente vai fazer isso com a vida cristã? Estou na igreja, meu carro está ligado, estamos aqui esquentando o motor, agora nós vamos. E não vamos não. Quanto tempo a gente vai enterrar esse talento, enquanto nos distrairmos com o caminho desse deserto e murmuramos com aquilo que gostaríamos que fosse, enquanto nos desanimamos, nos desestimulamos a viver aquilo que precisamos ser. Estamos sendo como foram esses 3 servos peneirados. O que faremos, uma vez com a consciência que temos agora? Quando moídos, quando apertados pelas circunstâncias, quando no deserto como sempre. Que o Senhor nos abençoe, seu Espírito nos ilumine, e a verdade e a justiça da sua palavra aqueçam e fortaleçam o nosso coração.